Eu tô aqui no beijo da traição que a máfia usa. Como que foi? Vou chamar de jogar assim. Teve o beijo da traição, mas como que foi? Mostra quem é, dá um beijo. Como que foi? Eu acho que antes do beijo da traição tem um ponto importante, se você quiser seguir a cronologia. É o momento da Santa Ceia. É verdade. Pode deixar a traição um pouquinho lá e ficar na Santa Ceia primeiro? É verdade. Jesus fez o ministério dele na Galileia. Lugar que ninguém... A Galileia é chamada Galileia dos pagãos, Galileia dos gentios. Jesus estava lá, pregava. Ele só vinha a Jerusalém nas festas religiosas e voltava. Então Jesus, ele não morava em Jerusalém. Jesus é como se fosse assim, para o pessoal entender, é como se fosse um católico que todo dia 12 de outubro vai até Aparecida do Norte, na peregrinação com a igreja dele, porque 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, para os católicos. Então, os católicos montam caravanas e vão para Aparecida do Norte. Sim. Os judeus também tinham festas religiosas. Tinha a festa da Páscoa, tinha a festa do Shavuot, a festa do Pentecostes, a festa das cabanas e tudo mais. E Jesus só ia nessa época. Ia e voltava. Quando chegou uma época, Jesus estava até evitando ir em Jerusalém, porque o pessoal estava procurando ele lá para matá-lo. Ficou pesado. Aí, pessoal, mas ele tem que ir para lá para se proclamar Messias. Um dia ele vira para os 12 e fala assim, vamos para Jerusalém. Esse ano nós vamos comer a Páscoa lá em Jerusalém. E eu vou entrar em Jerusalém como um rei. Então, pessoal, é agora. É agora que nós vamos quebrar tudo. Sabe essa... A gente estava conversando isso um pouquinho, eu e o Lucão aqui, antes de começar, que o pessoal está assim um pouco com ojeriza do mundo político. E está querendo uma coisa assim que não seja o establishment, muito do mesmo. Na época era a mesma coisa. O povo estava de saco cheio de Anás, Caifás, Pilatos. São os romanos, são a corja dos sacerdotes. Os políticos estão corruptos, os saduceus estão corruptos, o templo está corrupto. Sabe, os zelotas queriam botar para queimar pneu em praça pública. E eles precisavam só de um Messias que botasse fogo no parquinho. E Jesus tinha tudo para ser esse cara. Tudo. Entrar com o som da última trombeta. Não, falava bem. Olha bem, Jesus falava bem. Curava todo mundo. Multiplicava pães e peixes. Loucura. Quem não queria fazer parte desse exército? Até eu. Eu não preciso nem de colete a prova de balas, que se o cara me der um balaço lá, Jesus me ressuscita. Se a minha perna estourar numa mina, Jesus cura. Se acabar a comida, Jesus multiplica lá e aparece comida para todo mundo. Não vai ter para os romanos, não. Nem precisa de todo mundo, não. Eu e mais uns 4 aqui, a gente dá conta. Você tá entendendo? Mas Jesus não... Ele falava de se alguém bater numa face da outra. Isso certamente irritava alguém isso como deve Judas. enlouquecer mesmo qualquer um, né? Porque você imagina sob a perspectiva humana... Cara, você tá do seu lado com a pessoa, assim, é Deus. Qualquer coisa ela te protege, ela dá dinheiro, boca do peixe, dá comida infinita, cura todo mundo, a orelha volta. Fala, cara, eu posso ver qualquer coisa. Deve ser revoltante. Passar por situações que você pensa, cara, não é possível, é tão fácil pra você resolver. Aí a pessoa vai e não resolve, e pelo contrário, ainda fala, não, você tem que... E você podia resolver, você podia fazer alguma coisa, porque tu não faz nada. Cara, Parece um médico. Como o Lucão diz aí da maturidade, não ter a maturidade, né? Eu falo, mas joga um raio no Não, mas teve uma situação. Complexidade. Teve uma situação lá de João e o irmão dele, o João, discípulo amado, ele e o irmão dele, tanto que Jesus os apelidou de Boanerges, filhos do trovão. Uma cidade samaritana lá não quis dar guarida para eles e falou assim: senhor, o senhor quer que a gente manda descer um raio agora e destruir todo mundo? O pessoal queria quebrar o pau. E eles queriam postos também. A mãe de 2 discípulos chegou para Jesus e falou assim: olha, quando o senhor estiver lá no seu reino, dá para o senhor fazer um jeitinho que um filho meu seja ministro da economia, o outro ministro da... Você entendeu? Todo mundo, entre os 12 ali, já estava vendo assim, o que eu vou ganhar com isso? E Jesus nada. O pessoal já estava impaciente. Parecia um médico plantonista dormindo no plantão enquanto o saguão está cheio de gente machucada. Essa é a impressão que passava. Aí Jesus, não, vamos lá para Jerusalém. Eu vou descer, eu vou entrar em Jerusalém como rei. Esse é o ano. É agora. E agora? Eu imagino que o pessoal foi animado e Jesus arrumou tudo. Falou, vocês vão chegar, nós vamos ficar em Betfagé, lá na casa de Marta e Lázaro, lá, eu conheço o pessoal e tudo.
em Betânia. Fiz uma Aí vocês janta vão boa até pra todo Betfagé, mundo. pega o jumentinho lá. Até o jumentinho foi tudo muito bem colocado. Por que Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho e não num corcel puro sangue? É porque os reis só montavam em cavalos quando iam para a batalha. Quando era em missão de paz, ele ia num jumento. Salomão, por exemplo, quando foi ungido rei de Israel, Davi mandou montar Salomão na jumenta de Davi. Você entendeu? Então, o rei, quando era em missão de guerra, ele ia no cavalo. Quando era em missão de paz, ele ia no jumento. Então, tudo certinho. Eu imagino a alegria deles naquele domingo. Baruch rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, em hebraico e tal, todo mundo sacudindo os ramos ali. E a multidão vindo. Jesus ficou popular. Alguns tiravam as capas. Música. Não, mas é verdade. Alguns, eles já estavam esperando assim, não, amanhã eu vou enfiar a mão eu vou bater tanto em Caifás. Imagina um Pedro falando assim, eu vou enfiar a mão em Caifás que no hospital vão passar mertiolate com brocha de tão machucado que ele vai chegar lá. Eu vou pegar aquele Herodes, eu quero dar uns tapas, tô doido pra dar uns bufetes e tudo e tal. Jesus entrou. E o Judas também estava aguardando essas expectativas. Que ele era interesseiro, ele estava roubando. Aí Jesus entra em Jerusalém e não faz nada. Ele fica maluco. O Judas pensou que Fica maluco. Aí Judas, botar um dinheiro eu no tenho que fazer bolso. uma coisa. Aí diz que o diabo, é interessante que no Evangelho de João, fala que o diabo já havia entrado nele aqui. Olha o que diz aqui, olha. Evangelho de João, capítulo 13, Antes da Santa Ceia? Na Santa Ceia. Na Santa Ceia. Fala assim, olha. Pô, mas cara, por que entrou lá? Porque assim, ó, eu vejo que Judas deu na brecha. história... Então, mas na história... Geralmente a gente vê que o diabo age como? Ele age no momento da sua vulnerabilidade. Então, qual que é um dos problemas da embriaguez? É porque aqui você está vulnerável, né? Quando você está ali em algo que mexe com a sua carne, ali você está vulnerável, você não deveria ter deixado chegar na situação. Aí Judas passou por tudo que passou, agora está no banquete, viveu tudo que viveu, agora o diabo entra nele? O que ele vacilou aqui? Peraí, o Kaique tem a resposta. Eu tenho a resposta. eu tenho a Opa, resposta. sabedoria Eu tenho a resposta. caicônica. Não, eu tenho a resposta. Sabedoria Peraí, caicônica. peraí. É que nem ele falou, cara. O cara tava com uma expectativa que ele ia resolver a vida na entrada. Subiu, deu aquela ali. Não, chegou aqui. Quando ele viu lá que o negócio ia ser morno, aí ele falou assim, não, cara. Ele tava no Esse topo. cara tá me enganando. Tava no topo de Ele puto, né? entrou na cidade e falou assim, não, é agora que eu resolvo minha vida. Aí ele viu que nada aconteceu, ele falou assim, não, esse cara tá me enganando. Você acha que assim, diminuiu a fé, não é que diminuiu a fé, abriu a brecha, assim? Porque eu acho que foi aquele último gás. Ela falou, não, a gente vai entrar, Aí o Judas deve estar pensando, vou colocar um dinheiro no bolso, Eu sou vou o cara. subir, vou virar ministro da Economia. blá, blá. Aí quando ele chegou lá que era mais do mesmo, ele falou assim, não, esse cara tá me enganando. Pode ser que ele Não é. estivesse frágil Cadê o mentalmente. glamour? Né? Cadê o glamour? Cadê o poder? Tô aqui comendo essa ceiazinha aqui com essa galera aqui. Eu posso só quebrar aqui o ciclo para testemunhar um negócio que me deixou muito feliz aqui? Se a galera depois assistir os primeiros podcasts que a gente fez aqui, vocês tinham até uma cola. Eu sei que você está seguindo um roteiro aí, mas era uma cola diferente. O pessoal tinha que quase desenhar como é que era o livro e tudo mais. E o Thiago falava quase que 98% do tempo baseado naquilo ali. Você falava uma palavra ou duas, não entendia nada, você não falava quase nada. Mexia a cabeça. Mexia a cabeça. Mas olha, com o passar do tempo, você está ficando cada vez mais independente do papel. Eu já te dei esse depoimento antes, já te dei esse testemunho antes. A palavra está entrando mesmo no seu coração. O Kaique tá falando, peraí, eu tenho a resposta para isso. Aí E está mandou ver. certo. E eu, como teólogo, falo que você está certo, eu vou elaborar a sua resposta. E o Lucão falou, não, cara, é verdade, eu estou raciocinando sobre isso. Vocês estão percebendo, eu que estou de fora aqui olhando, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença teológica que vocês estão tendo de progresso no conhecimento teológico. Agora é o Rodrigo, professor de teologia, que está falando. Eu estou feliz com isso. Olha. Isso aqui não é proforma, não é piada, não. Eu fiquei olhando vocês Você aqui. mudou a voz pra falar. Agora, professor de teologia. Aí você mudou a postura pra falar. Ele vai, no final, ele Não, vai colocar sério, uma nota. porque assim, eu dá 10 cruzei pra o todo braço mundo. aqui, vi vocês três aqui falando, eu falei, Deus, que coisa legal. Mas eu só queria dar esse feedback, viu, Obrigado, galera? obrigado. E você que está assistindo de casa, você também pode ter esse conhecimento aumentado. Exatamente. Pós-graduação em Arqueologia e História, em Interpretação Bíblica, ou sempre assistir aqui os bate-papos sobre Bíblia Sagrada aqui no PrimoCast. Ou os dois. É isso aí. Cultura, ou ambos, que é melhor Link na ainda. descrição e QR Code na O tela. lance que ele falou ali do diabo, o Kaique tá certo. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube, no Shorts ali, de um animal, não lembro se era um leopardo, não lembro mais qual é o animal, um felino. Ele pegando um filhotinho, sabe, de
eu esqueci aquela... É tipo aquela cabra montanhesa. E ela pegava o filhotinho aqui, o filhotinho vacilou, ela pegou e ela ficava brincando com o filhotinho. E ela ficava pegando o filhotinho ali, ficava pegando o filhotinho ali e tal. Mas por que ela não devorava o filhotinho? Aí o locutor falando assim, ela estava aguardando a mãe do filhotinho vir, porque ela queria a mãe do filhotinho. Então ela sabia o momento preciso. E a mãe chegava perto, ela brincava, ela soltava um pouquinho o filhotinho e deixava e tudo mais. E o cara falando assim, ela tem uma tática de caça. Ela tá com fome, mas ela espera primeiro o momento certo. Se a mãe desistir, ela vai devorar o filhotinho. Mas ela sabe o momento de atacar. A Bíblia fala que o diabo anda em redor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele é estrategista. O diabo não tem virtudes morais, mas ele tem expertise de ação. Deixar isso bem claro. O diabo não tem virtudes morais, nele não há bem nenhum, mas há expertise, há estratégia. Ele sabe o momento certo. Então ele vai brincando com a pessoa ali. Talvez Judas estava dando brechas várias vezes. Aí ele fica brincando, ele solta um pouquinho e prende, solta um pouquinho e prende, porque ele quer pegar outra coisa. E naquele momento o diabo entrou nele, porque é realmente o que você falou. Ele falou, pera, agora eu desisto de Jesus, agora se eu não fizer alguma coisa... Tanto é que ele já tinha tramado com o pessoal do templo, porque esse momento da Santa Ceia é um momento noturno, e para ele ir lá no templo e o sacerdote abrir a porta e recebê-lo, é porque já tinha um acordo prévio. Agora vamos ao passo. Jerusalém, de acordo com Flávio José, tinha mais de 1 milhão de pessoas na época da Páscoa. Muitos historiadores acham esse número exagerado, inflacionado, porque Jerusalém tinha 38 mil habitantes, como é que ia caber 1 milhão ali? Mas ainda que Flávio José esteja equivocado, a população de Jerusalém realmente quintuplicava na época de festas religiosas. Voltando ao exemplo de Aparecida do Norte. Eu não sei quantos habitantes tem Aparecida do Norte, mas no dia 12 de outubro, você não consegue dar 3 passos ali, porque a cidade fica apinhada. Então a comparação é a mesma. É tipo Natal. Carnaval, a Salvador. avó mora sozinha, aí Natal, aí tá todo mundo na casa da avó. Aí a casa vira 10 Exatamente. pessoas. Então Jerusalém estava cheia. E não havia hotel para todo lado. Como acontecia em Aparecida do Norte até um tempo atrás, que hoje eu sei que está mais sofisticado, era muito comum, quem é católico pode confirmar isso que eu estou falando, que os próprios católicos da cidade abriam a casa para os romeiros, era comum isso. Folia de reis, o pessoal dormia ali, dorme aqui e tal. Era assim, o pessoal muito simples. Então, as pessoas dormiam também nas casas umas das outras, nos arredores da cidade, porque pela lei judaica você não podia afastar de Jerusalém mais do que 1 quilômetro. Porque senão você ficaria impuro e não poderia participar da... Então, por isso que o Jardim das Oliveiras foi alguma coisa naquela adjacência mesmo, porque não pode ser muito longe dos muros onde você foi lá. E o Getsemane... Bom, antes de ir para o Getsemane, Jesus foi ter a ceia de Páscoa com os discípulos. Onde foi essa ceia de Páscoa? Na região de Sião, na casa da mãe de João Marcos, que vai ser o autor de um dos 4 evangelhos, o Marcos. Ela empresta um mezanino para Jesus, que era o cenáculo, e Jesus reúne os 12 ali. Como é que eles comiam? Aí que vem o detalhe do... Então, a Santa Ceia foi na casa de quem? Da mãe de João Marcos. Da mãe do Marcos que escreveu o evangelho. Sabe Legal. Um cara que dá também pra gente contar Mas a tá história escrito dele? isso, eu não lembro de ter lido esse Tem. negócio. O livro de Atos dos Apóstolos fala que o tá em Espírito Atos. Santo caiu e havia 120 pessoas na casa, a mesma casa onde tinha sido a Santa Ceia. Ai, caraca. Você entendeu? Meu Olha, Deus, uma cara. dica, se quiser anotar, o João Marcos dá uma história muito legal também. Opa! Você não faz ideia. Precisamos anotar. Bom, também. aí o que acontece? Jesus teve a ceia lá, eles prepararam tudo. E Como que era sentada a ceia? É aí que tá, era bem diferente de hoje. Uma vez você contou pra gente no podcast, é bem diferente do quadro, né? Exatamente, bem diferente. Porque no quadro ele tá no meio, aí... Compensa dar 6 para um lado, 6 para o outro. É uma pincelada, acho legal. Rápida. Porque você contou na profundidade já pra gente aqui. Ali no quadro de Da Vinci, é Jesus no meio, 6 de um lado, 6 de outro. Na época não é assim que as pessoas sentavam. Elas reclinavam no chão, então a galera em casa não vai dar pra ver, porque aqui, não sei como é que é a altura da câmera aí, mas aqui se eu pusesse o pé pra cá, tá bom? Vamos ver se você consegue fazer um... Dá pra ver. Dá pra ver aqui, ó? Tá vendo aqui, olha? Então você ficava literalmente assim, reclinado mesmo, deitado, como se fosse um colchonete, e Igual um tablado The Chosen, pequeno né? assim, igual The Chosen.
E ali você ficava e geralmente acontecia o seguinte, o líder, o anfitrião, ficava mais ou menos na posição que eu estou. Era desse lado de cá. E aí a mesa tinha o formato de um U. É chamado triclínio. É um U. Então imagina que aqui tem ali, assim e assim. Então do lado de cá ficava o anfitrião. E o anfitrião colocava do lado dele as pessoas mais íntimas dele. Aqui no meio ficavam os convidados de honra. E os mais simplórios do outro lado. Entendi. Era assim que era a Santa Ceia. Então Jesus estava aqui. Quem ficava então do lado de Jesus? Quem que era? Muita gente pensava, então era Pedro, porque Pedro era o líder e tudo. Não. Pedro ficou do outro lado. Quem ficou aqui? O discípulo amado, João, que era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus, então ele tinha que estar do lado de cá. E o outro? Aí o Evangelho de João conta quem que era o outro que estava do outro lado. Eu vou ler para vocês aqui, olha. João capítulo 13, versos 21 em diante. Depois disso, Jesus se angustiou no espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês me há de trair. Olha a expressão. Jesus se angustiou em espírito. Essa aqui é uma expressão aramaica, embora foi escrito em grego, suspirada assim que... Embora o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o pensamento é todo aramaico e hebraico. Eles são muito passionais. Eu não sei se vocês lembram quando vocês foram lá para Jerusalém, o pessoal assim, buzina para todo lado, fala gritando, gesticulando, aquela coisa loucura, toda. hein? Ele é muito passional. Sim. Quando alguém do Oriente sente algo, ele sente verdade. Então esse negócio de Jesus se angustiou em espírito. Jesus estava assim, quase... Era bem teatral, não no sentido de falsidade, teatral no sentido de representatividade. Você olhava e você via que ele estava incomodado. Você via que estava incomodado. Não era um negócio que o ocidental a gente disfarça, né? Você tá chateado com a pessoa, né? Fica... Não é nada não, e tal. Não, lá no Oriente, se o cara tá chateado com você, ele tá chateado mesmo. E se ele tá alegre, ele sai pulando igual um cabrito e tal. Jesus estava angustiado em espírito. Por quê? Porque ele ia ser crucificado? Não. Por causa da traição de Judas. Mas você acha que ele ficou assim porque ele percebeu que chegou a hora ou porque ele ficou sabendo nesse momento? Que a gente estava debatendo antes se Jesus sabia de tudo. Né? Eu acho que ele percebeu... chegou a hora. Chegou a hora. Porque ele já estava percebendo desde lá de trás. Mas o Judas estava sentado aonde nessa mesa aí? Do lado de Jesus. Ah, e por que eu... Da onde que vem... Por que eu sei... Lembra que eu falei que... Do lado? Do ladinho. João de um lado, Judas do outro. Assim, eu vou seguir o texto e você vai ver de onde eu tirei esse então, detalhe parte do pressuposto que ele sabia, sabendo, deixar sentado do seu lado Judas, ou seja, que o diabo entrou nele naquele momento, cara, sangue frio, hein? Exatamente. Ou ele fala assim, cara, muita confiança. Vou deixar do lado aqui pra ver se eu consigo salvar. Por que ele não expulsou o demônio? Jesus não quer me contar nada, não? Se Jesus... Não, olha só. Se Jesus... Tá boa só pegando um gancho que ele falou, que Jesus, ele não pode ser que ele tava ali e fala assim, cara, não, eu vou acreditar nele até o último momento. Não, acreditar não, porque ele já sabia. Não, acreditar no sentido, tipo assim, não, ele tem chance ainda de se arrepender. Não, sim, mas a pergunta é a seguinte, uma coisa é fazer a pessoa se arrepender dos pecados, fazer a pessoa querer que a pessoa se arrependa, etc. Outra coisa é o demônio entrou na pessoa. Cara, o que a gente vê? O demônio entrou em alguém, o que é feito? Puta, bagunça. Você expulsa o demônio. Mas olha... Em nome de Jesus, você expulsa o demônio. Fica todo mas doido. o demônio tá do lado dele, é Jesus, que é quem tem a maior autoridade para expulsar. Isso é bom, mas ele expulsa. Mas aí o detalhe, a pergunta, porque ele não expulsa, ela tem que ser feita ao contrário. Por que o demônio entrou? Porque o demônio só vai entrar em Judas... depois que Jesus oferece para ele o pão molhado, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas calma, mas então vamos fazer essa pergunta que você fez. Por que ele entrou? Por um motivo muito próximo do porquê o demônio entra em várias pessoas. E ainda assim, mesmo entrando, esses demônios são expulsos das mesmas pessoas. Sim, mas vamos ao detalhe. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta, né? A porta aberta. Enquanto a porta estava fechada, ele não entrou. E por que a porta estava aberta? Porque o padre vacilou. Tá bom. Entendeu? Mas então, o cachorro, então a culpa foi meio que de Jesus. Jesus, é aí que está a questão. Deus é todo poderoso. Aqui os presbiterianos não vão concordar comigo. Já estou admitindo isso. Tá? Mas eu não sou presbiteriano, não sou calvinista. Não sou todos presbiterianos, não. Eu digo assim, a teologia calvinista, né? Como eu não acredito na predestinação... Cara, se a gente for para o calvinismo ou para outro lado, o nosso podcast vai ser completamente diferente. Exatamente. Loucura. Mas como eu não sou calvinista, apenas esclarecendo isso aqui...
Deus tem um ponto vulnerável, apesar de ser onipotente. O ponto vulnerável de Deus é que ele pode ser rejeitado. Esse é o ponto vulnerável de Deus. Porque, justamente por amar tanto a Laura, eu saio de casa e deixo a porta aberta. Se ela quiser ir embora, ela vai. O Kaique já não, ele tranca a porta quando sai, né, gente? Só pra garantir, né? Tá vendo? Você entendeu a questão? Sim. Quem segura a mulher trancada dentro de casa não é quem ama. É o marido que bate, que não sei o que e tudo mais. Então Deus fala assim, filho, eu te amo tanto que eu respeito a sua vontade se você não quiser ficar comigo. Por mais que me doa. Então, o diabo, a pergunta é, por que o diabo não entrou em Judas antes? Porque Jesus estava até o último instante impedindo a entrada do diabo. Mas quando Judas tomou a decisão final, Jesus teve que se recolher e tirar a proteção dele. Porque o diabo só entra nele de acordo com o evangelho. O diabo estava instigando ele o tempo todo. Mas o diabo entrou nele depois que ele pegou o pão molhado. Jesus falou, aquele que pegar o pão molhado, esse vai me trair. E ele pegou, e eu vou analisar melhor. Todo mundo aqui. viu? Todo mundo viu. Todo mundo sabia que... Não, aí que tá o detalhe. Calma. Todo mundo viu, mas o pessoal não entendeu. Até nesse momento, Jesus foi discreto. Jesus foi discreto. Deixa eu voltar na cronologia aqui, que a gente vai pegando os detalhes psicológicos da trama e vocês vão entendendo. Então, Jesus se agitou em espírito. Por que eu acentuei isso? Se eu soubesse, pelo Pai, que eu vou ser crucificado em menos de... Isso aqui aconteceu quinta-feira à noite, Jesus foi morto no outro dia... Foi crucificado no outro dia, meio-dia. Morreu 3 horas da tarde. E ele já sabia que em poucas horas ele ia apanhar igual cachorro e passar a noite toda sendo torturado, e que iam colocar uma coroa de espinho e tudo mais e tal. E o medo que ele tava das consequências eternas daquilo, tanto é que ele transpirou sangue no Getsêmani. Cara, se eu tivesse um futuro desse me esperando há poucas horas, eu ia pensar só nisso. Concorda comigo? Por mais que você pense na Maíra, nas crianças e tudo mais, se você soubesse que você vai passar daqui a 1 hora e pouco, 2 horas, sendo torturado e vai ser crucificado no outro dia, por mais que você pense na sua família, você pensa assim, o que vai acontecer com eles? Você preocupa com eles, mas assim, o medo daquilo ali é maior do que qualquer coisa. Mas o Jesus se agitou no espírito foi por causa de Judas, porque o texto fala, depois de dizer isso, Jesus falou o seguinte antes, olha, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou no espírito e disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então Jesus estava sofrendo por Judas. Nesse momento, Judas fez assim, ó. Suando frio. Como assim? E sabe que a pessoa parece ter um momento que ela só que eu acho que tem um momento que a pessoa finge demência para ela mesma. Sim. Aí começou a ceia. Jesus não excluiu Judas da ceia. Jesus lavou. Também, calma, quando eu falo assim, alguém vai me trair, mas é um controle emocional. Cara, o que eu tenho percebido? As pessoas, eu pego e falo assim, você mentiu! Às vezes a pessoa fala assim, eu não. Na cabeça da pessoa... Ela não mentiu. Ela cria uma justificativa pra ela. Tipo, estou falando de alguma discussão, ou o cara não é bem uma mentira. Talvez na cabeça de Judas, o negócio não é assim, tô traindo. Na cabeça dele uma das hipóteses, como você trouxe no começo, na verdade, eu tô empurrando ele pra ele fazer o bem aqui. Que é pra ele... a pessoa usa justificativa pros erros dela, é verdade. Ele se justifica, ou ele fala assim, não, cara, sei lá, cara. Eu tô mais na crença de ele falar assim, eu vou pegar essas 30 moedas aí, Jesus vai estourar tudo lá, vai subir o céu. Porque assim, a gente tava partindo do pressuposto que Judas eventualmente, pela história, aparentemente, ele era um dos mais inteligentes dos discípulos. E capacitados pelo fato de onde ele veio. Se ele é um dos mais inteligentes, ou o mais inteligente, e aí ele tá do lado de Jesus, e ele viu Jesus fazendo tudo isso, não existe dúvida de que não só como você trair ele, é impossível, como quando ele diz isso, na hora, se ele é Jesus e você é inteligente,
Você fala assim, cara, me perdoa, eu caguei, fiz besteira. Mas o cara não tem como. O cara fala assim, olha lá, ele percebeu, mano. Melhor mas o vilão não sabe que é o vilão, às vezes. Mas que nesse caso... O vilão, na verdade, o vilão sabe. É que a motivação dele é diferente. Quando você insiste demais, esse é que é o problema de você acreditar na mentira. Quando você usa a mentira como subterfúgio, você se torna, depois de um tempo, vítima dela. Saddam Hussein. Eu tinha acabado tudo. Estava fracassado. Mas na hora de ser morto, quem é você? Saddam Hussein, presidente da República Federativa do Iraque. Não era nada. O problema de quem vive pela mentira, o Nietzsche falava, quando você contempla demais a escuridão contempla você. Então, quando você começa a mentir demais, pode até umas pessoas que vão mentindo, vai mentindo tanto, que tem uma hora que ele começa a acreditar na própria mentira dele. Isso não o excusa da responsabilidade, porque isso é diferente daquele caso que eu falei lá, de pessoas que não estão com a plena consciência do que estão fazendo. É lógico que só Deus sabe, assim, no âmago ali da intimidade da pessoa, quem é quem. Eu só tô vendo os gatos pardos no escuro e todos são iguais. Agora... Ou às vezes foi aquele tipo indireto também que ele nem ouviu direito, né? Tava focado em outra coisa. Também, exatamente. Né? Ou porque tem 12 pessoas, mó barulheira e tal, o juiz tá falando negócio. Ou finge que não é com ele. Finge demência. Ele tava bebendo água e cuspiu na hora e falou assim, nossa, que essa aí. Não fui eu, hein? Eu já vi alguns teólogos dizerem, mas eu confesso que eu não tenho, assim, uma base bíblica de 100% de afirmar isso. Mas existem... Vou colocar esse detalhe aqui, porque alguns teólogos pensam que quando Jesus recebeu um jovem e falou, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, né? E Jesus falou o seguinte, as aves do céu têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse sujeito que chegou para Jesus era um sujeito que queria seguir a Jesus com segunda intenção. Jesus falou assim, você quer vir mesmo? Cuidado. As aves do céu são os romanos, eles têm ninho, porque eles têm como ficar em Israel. As raposas, a família de Herodes, que é chamada de as raposas vis, a família de Herodes tem um lugar em Israel, mas o Messias não tem. Então é dor e sofrimento. Você quer vir mesmo? Alguns pensam que esse sujeito era Judas. Como eu falei, é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta, mas há isso aí. O fato é que naquele momento Jesus lavou o pé dos discípulos, que era uma coisa que assustou todo mundo, porque quem tinha que lavar o pé dos discípulos era assim, o empregado mais baixo da casa. Nem o discípulo tinha que fazer isso. Tanto é que tem, no Talmud diz o seguinte, um discípulo é obrigado a fazer qualquer coisa pelo seu senhor, menos desatar-lhe as sandálias. Você entendeu? E Jesus vai lá, tira as sandálias e lava o pé de todo mundo. Então, quer dizer, ele foi o humilde do humilde, do humilde, do humilde, do humilde. Sabe? Ele foi o cara mais humilde mesmo. E ele lavou o pé de Judas. E aí, na hora que senta todo mundo, olha o que ele diz assim. Ao lado de Jesus, verso 23, estava reclinado um dos seus discípulos a quem ele amava. João, o discípulo amado. Lembra que eu falei que João estava do lado? Então, João estava de um lado dele. Então, já sei quem estava de um lado. João. Quem estava do outro? Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, ele estava na frente. Então, Jesus estava na Pedro estava na frente. Vai, pergunta para ele. Quem é? Aí, João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Quem sabe assim no pé do ouvido de Jesus. Jesus respondeu, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço de pão molhado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mas eu imagino que não foi uma coisa tão escrachada que ele molhou assim, entregou, né? Foi um negócio meio, talvez... Pois é. Era um pão meio úmido ali que só o Judas percebeu que era ele. Os outros evangelistas contam isso um pouquinho diferente. Os outros evangelistas contam o seguinte, aquele que põe comigo a mão no prato me há de trair. Então não tem esse detalhe. Sim. Aquele que eu der o pão, aquele que põe comigo num prato. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Na época, o critério era o seguinte, não usava talheres para comer, você comia com a mão direita, para tocar na comida. E geralmente, eles pegavam uma tigela de vinho, não era um cálice assim igual o Santo Graal, um para cada um. Era uma tigela de vinho, colocava assim, aí você pegava o pão, arrancava um pedaço, pegava um pano aqui para não tocar com a mão esquerda,
tirava uma lasca do pão que coubesse de uma só vez na sua boca. Você não podia morder e pôr de novo lá, não. Aí você pegava aquela lasca e molhava ali. E comia. Aí o outro vinha e fazia a mesma coisa. E era uma falta de educação muito grande, enquanto o outro estava molhando o pão dele, você fazer aquilo. Então, opção A. Quando Jesus estava molhando o pedaço do pão, o Judas foi e colocou o dele também. Ele nem percebeu que era uma falta de educação e que ele estava fazendo aquilo. Opção B. Jesus pegou o pão e entregou a Judas. Mais um detalhe, porque Judas tinha que estar do lado dele. Porque tanto para molhar o pão no prato, próximo, ao mesmo tempo que Jesus, quanto para receber um pão molhado da mão de Jesus, ele tinha que estar próximo do lado. E Jesus fez aquilo de maneira discreta. Entregou para ele. Os outros nem perceberam. Não, mas se ele percebeu... Quando ele pegou o pãozinho molhado assim, ele falou assim... Vixe, Mas ele aceitou. rodei. Ele aceitou. Mas ele aceitou, esse que foi o problema. Tanto é que o evangelho continua dizendo assim. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço, imediatamente Satanás entrou nele. Então, a pergunta do Tiago. O Satanás não entrou antes porque Jesus estava segurando a porta. Quando Judas falou, cai fora Jesus, Jesus aceitou. Tudo bem, eu saio. Você entendeu? É aquele negócio. O policial está lá na sua porta. Enquanto ele estiver ali, o bandido não entra. Mas se você vai pro policial assim, cai fora, eu não quero você aqui, eu não preciso. Ele abaixa a cabeça e sai. Só que a porta fica desguarnecida. Aí o diabo entra nele. Aí Jesus vira para Judas e fala, o que você pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Ai... Percebeu? Sabia disso. Depois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu e era noite.